9 horas e 52 minutos, pela Rádio Câmara, também pela TV Câmara e na internet, sessão do Congresso Nacional. Os deputados e senadores estão discutindo o orçamento de 2015. Daqui a pouquinho deve começar a votação. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Estado do Pará. A lista de orçamento indica que nós teremos para despender no exercício de 2015 2.876 bilhões de reais. Não é desprezível. Isto coloca o Brasil na América Latina à frente de qualquer uma das nações e no mundo. Realmente há uma produção de riqueza, apesar da crise econômica, financeira, há uma produção de riqueza ainda muito significativa. Acontece que o Brasil está sendo levado para uma situação bastante perigosa, porque destes quase 2,9 trilhões, 47%, cerca de 1.356 milhões, serão gastos para amortizações e juros da dívida pública. Isto é uma violência contra um povo que tem ainda um contingente enorme de miseráveis. Em 2014, gastou-se com amortizações da dívida e os juros um valor 39% inferior ao que será gasto em 2015. É avassalador de qualquer país. Então nós falamos que temos um orçamento à disposição do governo federal bastante significativo, mas que se torna pequeno diante das necessidades, inclusive para a superação da crise econômica e social a que estamos submetidos, porque o governo, aliás, os governos que têm se revezado, falam em nome do povo, dos trabalhadores, mas desenvolvem políticas para enriquecer os ricos, para alimentar a espiral da especulação financeira, para aumentar o lucro de bancos, dos grandes oligopólios, para manter leis distorsivas como a Lei Candir, que só favorece os que querem fazer do Brasil uma república absolutamente comoditizadas. Há um processo de desindustrialização planejado do nosso país que tem de se agravar, porque o governo propõe como solução um ajuste fiscal ainda mais pernicioso contra o país, contra a soberania, contra a qualidade de vida do nosso povo. Basta ver que os gastos com juros e amortização da dívida pública representarão, em 2015, 12 vezes o orçamento da saúde, 13 vezes o orçamento da educação e, pasmem, 5 vezes a soma de todos os salários dos funcionários, dos servidores ativos e aposentados. É assustador quando se compara com os gastos em reforma agrária. Seriam 246 vezes o que está orçado para enfrentar um problema estrutural tão fundamental para a produção de um território mais justo, para que o povo tenha neste território nacional um abrigo e não veja um território vilipendiado porque apenas a serviço da produção de lucros para uma minoria cada vez mais próspera, e é essa prosperidade de um número cada vez mais reduzido de agentes hegemônicos
que provoca uma inquietação da grande maioria do povo. Essa permite, presidente, que comece a abandonar, inclusive, o governo que apoiou e a presidente que acaba de ser reeleita. Então, eu queria fazer um apelo ao governo e à presidente Dilma. Assisti ontem a entrevista e fiquei muito chocado que ela diz: quero dialogar com quem quiser dialogar, mas não abro mão do ajuste fiscal. A solução, então, é fazer acordos aqui para conseguir maioria novamente e aprovar as medidas provisórias que vão impedir que o desempregado tenha acesso a um seguro-desemprego, que uma viúva tenha acesso a uma pensão, que um acidentado no trabalho tenha o direito ao auxílio por acidente, saúde, que um pescador tenha dificuldade. De concluir, presidente. Então, não é este o caminho. Eu queria dizer que há outros caminhos possíveis. E é triste perceber que quando se discute o orçamento e as saídas para a crise, os que governaram outrora e os que governam agora têm fórmulas muito parecidas, ainda que na tribuna fiquem um acusando o outro de ser pior. Ora, o Brasil merece mais. E eu quero concluir, presidente, me permita, chamando a atenção para alguns estudos recentemente publicados, como do Feldman, Vitor Feldman, como do Amir Cair, que foi secretário de Finanças no governo da prefeita Erundina, que mostram que, por exemplo, o imposto sobre fortuna poderiam gerar ao ano entre 80 e 100 bilhões de reais para superar. Concluo com essa frase, presidente. O caminho não pode massacrar os que vivem do salário, tirar direitos, afogar os que já estão em situação total de imersão. O Brasil precisa de um projeto alternativo de desenvolvimento, romper com a dívida, auditar a dívida conforme a Constituição e regular o único dos 7 impostos federais que até agora não foi regulado, que é o imposto sobre fortuna. Os ricos têm que pagar pela crise. Não se pode querer superar a crise beneficiando os ricos e enriquecendo-os ainda mais à custa da miséria aprofundada nos lares dos pobres, dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Milton Monte.